Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra O pecado, assim como Davi lutou. Nem o mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. mais uma vez bem forte. É um assunto que foi escolhido pela comissão do Congresso e na página 53, nós vamos seguir aqui, página 53, tem aqui a sinopse desse seminário. Queria que nós pudéssemos ler juntos, que foi a proposta que foi encaminhada para o pastor Lécio Dornas para que ele desenvolvesse o tema em cima dessa proposta. Eu queria que nós pudéssemos fazer a leitura juntos dessa sinopse. Vamos lá? Como planejar um projeto de educação das crianças na igreja com visão, criatividade e inovação. Conheça propostas de aprimoramento da liderança e da prática pedagógica, com sugestões práticas para que a escola dominical eduque com propósito e onde as crianças não são apenas uma isca para atrair os adultos. Esta é a nossa proposta e nós vamos juntos olhar isso aqui. Inclusive, olhando aqui no próprio apostila dele, eu percebi que alguns temas ele colocou com o desejo de construir com os irmãos, construir com a plateia, né? Levantando a problemática, levantando hipóteses, objetivos. Eu percebi que ele iria fazer um seminário assim com bastante participação, e eu creio que a gente pode ter o mesmo caminho e tratar esse tema, porque infelizmente a gente sabe que não há uma visão, e ontem o Dr. Shed já tocou nesse assunto na sua palavra. Às vezes falta no líder principal a visão da educação, especialmente das crianças. Isso afeta realmente a área da educação. E outra coisa também é que, às vezes, há certas igrejas que até têm um departamento, vamos dizer assim, infantil muito bem montado, com salas, equipamentos, pessoas, voluntários, uma equipe até bonita, pode até ter um crachá, uma camisa especial, aquela turma toda ali, bem preparada para atender, às vezes, mais de 200 crianças, porque são igrejas grandes, mega igrejas, com muita gente. Mas quando você vai observar mais de pertinho, você percebe que aquilo ali é apenas alguma coisa como se fosse uma creche, para deixar os pais à vontade. Eles não têm nenhuma visão e preocupação na educação realmente da criança. Eles querem atingir os adultos. E oferecendo um local que tem estacionamento, tem um lanchinho, tem pessoas para cuidar, não há nenhuma proposta educacional para as crianças. E é isso que nos incomoda. A gente vai tratar então sobre esses assuntos. Vamos orar, pedindo que Deus realmente nos conduza. Amado Deus e Pai, queremos realmente não só sobre nós aqui nesse seminário, mas cada um dos seminários agora que começam neste momento, a tua orientação, bênção, que seja realmente um tempo frutífero, proveitoso. Queremos agradecer pela vida do pastor Lécio Dornas, que a sua experiência, o seu ministério, ele é esse defensor da escola dominical. Continua, Senhor, a abençoá-lo, usá-lo, e que numa próxima vez ele possa realmente estar conosco sem nenhuma dificuldade. E agora, Senhor, que estamos com essa responsabilidade, que o Senhor realmente nos assista. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse último ponto que eu mencionei, eu vivi isso de perto, porque a minha esposa, ela foi trabalhar com uma igreja assim muito grande, igreja de 2, 3 mil membros, e ela ficou exatamente nessa área do departamento infantil, numa coordenação. E depois de um tempo, ela ficou muito ela inclusive não ficou mais do que 5 meses ali, não havia como continuar, porque não havia a mínima visão, interesse de que as crianças recebessem realmente alguma coisa.
Então, há uma rotatividade muito grande, às vezes, nem sempre tem as mesmas crianças, sempre tem gente nova, e ali a questão era você ficar com elas ali. Dá um brinquedo, passa um filme, dá um lanchinho, né? Não havia uma proposta educacional. E isso realmente nos alertou. Na verdade, essa palavra isca para atrair os adultos, quem usa mesmo esta palavra com muita propriedade é um autor, talvez você já tenha lido algum livro dele, chamado George Barna. Ele tem até uma fundação que recebe o nome dele, Fundação Barna, nos Estados Unidos. Ele já tem um livro que é mais antigo dele aqui no Brasil, chamado A Rana Chaleira. Não sei se alguém já leu esse livro dele, pela Aba Press. Ele tem feito várias pesquisas. Ele recentemente tem um livro que você poderá encontrar esta expressão, criança como isca. É um livro que foi publicado pela Naos. Infelizmente não está aqui, não veio. Esse livro tem o seguinte título: Fazendo do seu filho um campeão. Já viu esse livro? Fazendo do seu filho um campeão. No inglês, o nome do livro é Fazendo do seu filho um campeão espiritual. Eles não colocaram na tradução a palavra espiritual, mas o livro é excelente. E qual é a preocupação de George Barna? É o seguinte: ele percebe isso da realidade lá norte-americana, que as crianças estão sendo realmente criadas ou crescendo sem a cosmovisão bíblica do fato de que Deus é o Criador. Não há uma evolução, as coisas não são por acaso. Como disse hoje o Dr. Shedd, tudo tem causa e efeito. Há um poder soberano, há alguma coisa que controla esse universo, e que o homem, pela queda, ele realmente perdeu a harmonia com o seu Criador, e toda a história, na verdade, é o trama da redenção, Deus preparando o momento, e como diz Gálatas, na plenitude do tempo veio Jesus para resgatar a obra que ele fez na cruz. Então, quando você ganha essa cosmovisão do porquê nós existimos, quem nós somos, aonde nós estamos, para onde nós vamos, na perspectiva da palavra de Deus, você tem uma caminhada completamente diferente de quem não tem esta perspectiva. E as crianças hoje não estão ganhando essa perspectiva. Os pais não estão conseguindo, mesmo os pais cristãos, passar a cosmovisão bíblica. O pastor Gavin vai tratar esse tema na quinta-feira à noite. Nós fizemos assim, até o nosso desejo era muito grande que tivesse aqui conosco nestes dias uma equipe do Mackenzie que tem trabalhado exatamente na elaboração de um material didático que é voltado para esta área. Não é um material para ser usado nas igrejas, é um material voltado para escolas. Inclusive, hoje à noite a gente quer até ver quem está presente que trabalha com escolas seculares, sejam diretores ou donos cristãos, ou que são ligados a alguma igreja. A gente quer ver se reúne esse povo todo, para a gente ter uma conversa sobre que tipo de ensino está sendo passado. Eu, por exemplo, tive meus filhos que estudaram num colégio evangélico no Rio de Janeiro, e depois vieram para cá e estudaram num colégio evangélico, onde, na verdade, eles estudavam a teoria da evolução, né? Estudavam a teoria da evolução. E fica um contrassenso, porque às vezes falta um material que tenha um nível didático pedagógico que esteja dentro dos parâmetros curriculares, porque a teoria da evolução é uma hipótese, não é nem científica, só que a gente não percebe o que entra na mente das crianças através do tempo que elas passam na escola, ou através de filmes que assistem, ou através das novelas, ou através dos brinquedos. Há toda uma filosofia passando para as nossas crianças. E às vezes até na escola dominical a gente não percebe que nós deixamos de aproveitar um momento tão precioso de passar para as nossas crianças uma proposta realmente de ensino que é alicerçada nessa visão da criação de Deus, da queda do homem, da redenção que há em Cristo e daquilo que nos aguarda no futuro.
Essa é a questão de por que está acontecendo. E uma pesquisa que a gente pode fazer, inclusive entre nós aqui, qual é. Se a gente pudesse fazer um raio-x da nossa escola dominical aqui, talvez nós nos surpreenderíamos com alguns fatos aqui. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos que estão aqui que na sua igreja não existe mais escola dominical? Levanta a mão. Mas tem. E as crianças vêm, os adultos, todo mundo, a igreja toda. É o primeiro grupo, já falei ontem para os dois grupos, mas muita gente levantava a mão que não tinha mais escola dominical. Outra pergunta. Quantos que estão aqui, veja bem, que você diria o seguinte, todos os membros da igreja, todos os membros, todos, são alunos também da escola dominical. Quantos? Todos os membros são, automaticamente eles são alunos. Tem alguém que tem essa condição? Todos eles são membros da escola? Mas veja bem, o fato é o seguinte, às vezes, eu sei de igrejas assim, mas, por exemplo, nem todo mundo fica presente. Quando chega na escola dominical, vai embora. Né, vai. Ela é uma realidade que é uma região onde estão grupos indígenas, né, diferente. Você vê, uma só pessoa levantou. Quantos aqui? Porque já é uma irregularidade. Vou fazer outra pergunta. Quantos aqui tem mais alunos na escola dominical do que membros da igreja? Mais alunos na escola do que membros da igreja. Isso significa que vocês estão atingindo pessoas fora. Né? Que não são, isso é principalmente crianças. Agora, metade é metade. 50% dos membros da igreja estão na escola dominical. 50%. Quem? Tá, para. Ou menos de 50%. Menos de 50%. Olha aqui. Menos de 50%. Então, às vezes o que acontece quando você tem um número maior na escola dominical é quando há um trabalho direcionado para crianças, que atinge as crianças que são de lares de pais não evangélicos, né? Acaba dando. Agora você percebe aqui a triste realidade. Essa é uma triste realidade. Nós não valorizamos o que a gente chamaria da educação cristã. E quais são os inimigos disso? Nós vamos levantar essa problemática aqui. Quais seriam as razões? Por que não há? Eu não sei se a gente poderia dizer, hoje a gente dá várias ênfases, né? Em detrimento da ênfase do ensino propriamente dito. Uma coisa que já podia ser levantada aqui, será que o maior inimigo da escola dominical seja o próprio nome que nós damos para esse trabalho, escola? Será que é isso? Escola. Porque hoje, escola é uma coisa até chata, né? Escola passa a ser uma coisa chata. Olha, o mesmo problema que existe lá fora, o governo anuncia, 96% das crianças já estão na escola. Só que passa o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não sabe ler nem escrever. Existe um analfabetismo funcional. Será que não existe um analfabetismo funcional também no nosso meio? Né? O que está? O mesmo problema que a gente vê na escola lá fora está dentro. Ou, vamos dizer assim, a escola é uma coisa chata, que a criança não gosta. Você conhece alguma criança que gosta de ir na escola? Nós estamos tratando por perspectiva da criança aqui. A gente toca um pouquinho na escola geral, mas veja bem. Criança gosta de ir para a escola?
Talvez o problema não esteja no nome, mas nós fazemos a escola ser chata ou não. Né? Nós fazemos a escola ser chata ou não. Pode ser o nome uma barreira, porque pode ser bloqueio. A gente tem aquele ministério chamado Classe de Boas Novas. Né? Eu fico pensando, será que se mudasse o nome seria mais atraente? Não, parece que não pega. Vamos fazer uma classe de Boas Novas. Será que se fosse um clube de Boas Novas, um clube bíblico, né? Eu vejo alguns países na América Latina, eles usam o nome Hora Feliz, mas é uma hora feliz. O clube da hora feliz, né? Uma coisa assim. O fato é o seguinte, a gente está levantando o problema do nome, mas você vai perceber o seguinte, por exemplo, eu diria que a maioria das crianças, agora eu não estou falando da escola dominical, estou falando da escola, não gosta de ir para a escola. A escola se tornou chata. Se tornou chata. E às vezes a gente tem que ver se a nossa escola dominical também não se tornou uma escola chata. O que é uma escola chata? Por que não há interesse? Quais seriam os problemas? Vamos levantar juntos. Qual seria o seu problema? Se a gente pudesse fazer uma lista, colocando os principais problemas, qual o problema que vocês enfrentam maiores assim na sua própria escola dominical? Professores mal preparados. A irmã mencionou que ela tem uma equipe de professores que são treinados, isso faz uma diferença. Ela percebeu a diferença quando começou a ter pessoas que estavam mais bem preparadas. Então esse é um ponto. Tivemos um pastor ontem aqui, ele faz parte de uma equipe de pastores, e ele é responsável pela área de discipulado. Ele levantou e disse o seguinte, olha, há uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas para serem professores. Ninguém quer, as pessoas não querem, a gente não consegue as pessoas para poder, então, até investir e prepará-los, porque eles não querem essa responsabilidade. Então, acho que esse é um ponto muito grande. A irmã também? Você vê, aquela que ela mencionou foi o seguinte, eles usam as dependências, a igreja tem uma escola, é a mesma sala, é como se fosse a continuação do dia a dia na escola, né? A outra irmã? É. Você vê, esse é um problema que ela levanta na região dela, acho que não só ela, que os próprios pais não veem assim a necessidade. Tem outras coisas que são mais prioritárias, como por exemplo descansar, né, por causa do trabalho, então acabam não tendo essa responsabilidade. Porque então, deixa eu ver se eu entendi. Aqueles que a irmã disse que não vêm na escola dominical porque os pais estão descansando pela manhã, vêm à noite. E à noite os irmãos têm atividade chamada culto infantil. E aí nesse culto infantil acaba sendo... Tem mais crianças no culto infantil do que na escola dominical. Talvez era mudar de fazer no culto infantil a escola dominical, né? Quem sabe, né? Inverter a coisa, né? Para poder alcançar aquelas crianças ali, né? Um minutinho só, deixa eu só completar rapidamente. Então nós estamos aqui levantando alguns problemas. Falta de professores, a questão do espaço. A irmã mencionou a questão do espaço, o fato é que elas têm espaço. Talvez para alguns seja a questão da falta de espaço. Graças a Deus tem várias salas, mas, por exemplo, a gente sabe que no trabalho com crianças,
O ideal é você ter um local apropriado para um berçário, né? Para o maternal, os que são já primários aprendendo a ler, escrever, os QAs, né? São os quase adolescentes, 9, 10 anos, né? Depois você tem os adolescentes. Então, às vezes, é um problema grande. Eu não sei se é o problema que você enfrenta, de não ter espaço. E trabalhar com todas as crianças juntas é muito difícil. O problema dos pais. Qual outro problema que tem? Passar e trazer, né? Para ir buscar. Precisaria ter mais, uma mobilização maior nesse sentido, né? Para poder recolher a criançada. Quem tem problema, algum outro problema que alguém queria mencionar, por exemplo? É. Uma coisa que... Pois não. Então, é o mesmo problema dos pais, né, que não acompanham. Então, o problema dos pais é uma coisa real, de não só não ter interesse de participar, mas também de acompanhar, ver o que o menino está aprendendo, questão de professores. Uma coisa que ninguém levantou, que é um problema, é problema, por exemplo, do próprio conteúdo. Ou, se você quiser usar a palavra currículo, né, qual é, o que se usa? Eu não sei, em alguns lugares, às vezes, cada professor escolhe o que vai dar, né? Ou então, pode ser que uma denominação grande tenha um currículo que é o mesmo para o Brasil inteiro. Então, aquela revista vai de norte a sul para todo mundo usar a mesma revista. E nem sempre a realidade numa região é a mesma de outra. Isso dá uma diferença muito grande. Às vezes é difícil até você estar vivendo uma situação ali naquela sua cidade, com as suas crianças, do seu bairro, que não é a mesma da outra região, e fica uma coisa desconectada com a realidade daquele local. Esse é um problema grande. Eu vejo algumas igrejas que deixam cada professor escolher. É um problema grande esse, quando a criança, um ano, o professor se escolhe dar, por exemplo, falar sobre a criação do mundo. E aí passa aquele ano pegando aquele tema e tal, algumas histórias da vida de Cristo. Aí chega no outro ano, é outro professor. Ele também, eu vou dar a criação do mundo, dá de novo. Aí chega no outro ano, a criação do mundo. A criança ouve a criação do mundo 10 vezes, sempre a mesma coisa. Ela não aguenta mais, ela não tem interesse. Porque não há um planejamento estratégico nessa questão de o que é que vou dar. Alguma coisa que pudesse abarcar pelo menos uns 7 anos. Eu não sei se os irmãos percebem, alguma coisa que depende tremendamente da liderança maior da igreja, de ter um plano de longo prazo. Alguma coisa que pudesse ter uma sequência, que fosse uma sequência que você pegasse todas as idades com temas que fossem encadeados, de tal maneira que é possível, quase que eu diria assim, ter uma espécie de instituto bíblico infantil, que a criança chegou ali, entrando na adolescência, ela conhece. Olha, irmãos, o problema não é só com crianças, não. Hoje, esse analfabetismo bíblico, funcional bíblico,
Muita gente não sabe o porquê de Neemias, que época que Neemias viveu, não sabe Zacarias, Malaquias, em que época que eles profetizaram, né? Não entende a história, por que Isaías falou o que falou, em que tempo que Jeremias profetizou, não entende, não tem uma ideia histórica dos fatos. Aliás, há um método que tem sido desenvolvido pelos irmãos da missão Novas Tribos, New Tribes Mission. Eles perceberam o seguinte: durante tantos anos trabalhando com povos indígenas, e muitas vezes a gente tem essa tendência de chegar no lugar e a gente quer falar de Cristo. Por exemplo, vocês já ouviram falar do filme Jesus? E o filme de Jesus está em várias línguas. E eu já vi na África pessoas chegarem, missionários, com o filme Jesus, por exemplo, para certas etnias, e passam ali, os fulas que estão lá em Guiné-Bissau, passam o filme de Jesus para os fulas, na língua fula. O pessoal acha maravilhoso aquilo ali e tal, mas sabe o que acontece? Eles não têm nem pé nem cabeça, aquilo é uma coisa solta, não tem ligação com nada. Não é uma maneira correta de evangelizar, porque eles não sabem por que Jesus veio, o que significa o fato de Jesus ter vindo ao mundo, não sabe nada sobre a origem do pecado, não sabe nada sobre a criação do mundo. E os próprios missionários que trabalharam dessa missão em vários lugares do mundo perceberam que depois de alguns anos, haviam até pessoas que haviam aceitado aquela novidade trazida pelos missionários, recebendo a Cristo, mas eles não entenderam por quê. Para eles, no fundo do seu subconsciente, talvez aquela ideia: essas pessoas têm o que comer, eles chegam aqui de avião, eles têm uma boa vida, tudo para eles é tranquilo, eu acho que eu vou receber esse Deus deles aí para mudar a minha vida, então eu vou receber esse Deus de vocês. Por que você acha que os muçulmanos entram pela África e vão ganhando terreno? Porque eles chegam lá, são bem de vida, são os donos das lojinhas, eles acabam fazendo as escolas. Poxa, esse Deus deles aí, eles vivem bem, tem comida, tem dinheiro para viajar. Então o pessoal não tem nada, eles abraçam aquela religião como se fosse uma religião, abraçam o cristianismo como se fosse uma religião. Mas eles não têm encontro com o Senhor, não sabem nem o que é isso. E depois que passa um tempo, embora eles possam até ter um comportamento de crente, não são. É o problema no Brasil. Você diz que são 30 milhões de evangélicos no Brasil. Olha, sinceramente, tem muita gente abraçando o evangelho aí, mas que nunca nasceu de novo. Por quê? Porque nem sabe o que isso significa. Então eles desenvolveram um método que é chamado método histórico-cronológico. O que é esse método histórico-cronológico? Não é a questão de você já chegar e apresentar Cristo de cara. Quem é Deus? Como é que Deus criou as coisas? O mundo dos espíritos, os anjos, etc. A rebelião de Satanás, a tentação, como é que o homem caiu, a queda, e vai entrando, o dilúvio, vai passando o livro de Gênesis, você vai embora, vai passando. E à medida que você vai passando, você vai contando as histórias. O melhor método que existe é histórias. Na verdade, há uma pesquisa que diz o seguinte: se você, para ensinar, não só crianças, mas como adultos também, nada pode substituir uma boa história. Quando você conta, por exemplo, a história de Abraão, que foi matar o seu filho Isaque, e na hora, então, Deus falou: não faça isso, e ele, então, poupou seu filho. Aquilo vai ficando gravado, as histórias. Mais tarde, depois de você passar um bom tempo contando essas histórias, que você chega finalmente à promessa que Deus deu, que viria um descendente, a arca de Noé, né? O sangue que eles colocaram na porta quando saíram de Israel. Você vai contando, são histórias. Quando você chega em Jesus, eles entendem que Jesus veio do povo de Israel. É aquele que foi prometido. Ele é a porta da arca. O sangue que eles colocaram na porta simbolizava o sangue na cruz, né? Se Deus poupou a Isaque, mas não poupou seu próprio filho. E sabe o que acontece? Abre a mente da pessoa para ela realmente... O Espírito Santo tem material para convencer do seu pecado, da justiça, do juízo. O que acontece? A pessoa,
ela recebe, às vezes você não precisa nem fazer apelo. A pessoa fala, mas eu quero esse Jesus, porque ela está recebendo a Cristo, porque ela viu realmente o plano de Deus, experimentou, entendeu. No ano passado, quando nós estivemos lá no último congresso, nós entregamos para todos os congressistas uma série de figuras, que era exatamente este método. 40 lições. Quem recebeu aquelas coisas? Quem usou? Usou. Porque guardou, não adiantou nada. 40 lições para quê? Para apresentar de uma maneira histórica, cronológica, todo o plano de Deus. Eu vejo que falta, aqui é o seguinte, planejar um projeto de educação das crianças na igreja. Essa é a nossa proposta, com visão, criatividade e inovação. Agora, que projeto vamos fazer? Tem que planejar. Não dá para a gente trazer um projeto pronto. Você vai ter que juntar com as pessoas e ver. E o grande problema que eu sei que você vai enfrentar, eu não sei como é que você vai vencer esse inimigo, mas é preciso identificá-lo. O grande inimigo é o pastor da igreja. Essa é a verdade. Eu vou falar a verdade. Eu mesmo, talvez tenham pastores aqui que sabem disso. Alguns pastores estavam aqui, têm se levantado e têm dado sua palavra nesse sentido. Por quê? Primeiro que não há muito treinamento para pastor nessa direção. Não há essa visão. É que o pastor Gede falou ontem claramente. A gente não percebe a importância de investir, de realmente colocar. Imagina o que significa. A mesma coisa os pais. A mesma coisa, especialmente o pai. Nós estamos falando dos pais, especialmente o pai, que às vezes deixa a responsabilidade com a mulher, né, para cuidar dos filhos, né? Mas a palavra de Deus é muito clara de que o homem tem que ensinar o seu filho, criar o seu filho na doutrina e admoestação do Senhor. Então, como é que nós vamos vencer esse inimigo? De trazer a visão para os pais, que eles podem passar a cosmovisão bíblica para os seus filhos em casa. Há um material que eu usei muito com os meus filhos, que é da editora Fiel, Conduzindo os Pequeninos a Deus. Não sei se você conhece, acho que tem aqui na livraria. Conduzindo os Pequeninos a Deus. É um livro muito bom. Inclusive, você tem a história, tem o texto, tem um versículo para memorizar, tem um cântico para você cantar, um hino. Alguns cânticos são da PEC, alguns são hinos, que todas as igrejas costumam cantar nos seus hinários. E eu fazia com os meus filhos como se fosse culto doméstico. Toda semana a gente pegava aquilo ali, uma lição por semana. Passava e ia até o fim, voltava e ia até o fim. E o que ele é? É também histórico cronológico. Você tem os atributos de Deus, fala da pessoa de Deus. Depois fala sobre o pecado, como é que o pecado entrou no mundo. E você fala sobre a doutrina do homem, a doutrina de Deus, a doutrina do pecado, a doutrina do homem. Depois você fala a doutrina da salvação. Fala das últimas coisas. Você passa por várias doutrinas ali e a criança, o seu filho, inculca na mente da criança realmente essa visão, a cosmovisão bíblica, quem nós somos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, qual é o plano de Deus. Temos que criar um currículo assim. E os pais podem fazer isso, e nós temos literatura para fazer isso. Temos literatura. Há muitas editoras evangélicas que têm produzido excelente material. A gente tem que fazer uma linha mestra do que a gente quer e ver como é que nós podemos aproveitar o tanto de literatura que existe no nosso país para poder, então, colocar um currículo que seja realmente formador de homens e mulheres que se levantarão para serem líderes. Antes da irmã falar, o nosso irmão tinha levantado a palavra, depois eu lá. Pode falar, irmão.
Nossa, já pensou? Olha. Família inteira, né, vida? Olha, quem está falando é um pastor, né? Olha, o que o irmão mencionou, veja bem, só repetindo, né, que o grupo de mais de 180 crianças, com suas famílias ali na igreja, depois de um trabalho de evangelização e discipulado, houve uma rejeição, né, uma rejeição àquelas crianças e aquele argumento, criança não dá dízimo. Eu participei de um café de pastores em São Luís do Maranhão. Tivemos vários pastores ali e trouxemos o desafio, a mensagem com flanelógrafo e tal, e no final um pastor levantou, teve perguntas, o pessoal mencionou, um pastor levantou e falou, olha, vamos deixar a nossa hipocrisia de lado. Eu, pastor, o nosso problema é que para nós a criança não dá dízimo e nós não queremos as crianças. Assim, ele falou, como se fosse uma voz representativa de todos, ele falou isso. Eu fiquei impressionado, estou vendo pela mais uma vez um outro pastor falando a mesma coisa. Mas deixa a irmã Eulólia que tinha levantado a mão. Então, pastor, a PEC tem um material muito joia, que é da Turma da Bíblia. A gente tem usado lá na aldeia, junto com esse programa da Ordem Cronológica da Novas Tribos, e é uma bênção, porque começa como é Deus, depois de onde viemos, inclusive, muito importante, a doutrina dos anjos, quem é Satanás e onde ele veio, que para todas as crianças ficam assim, foi Deus que fez o Satanás do jeito que ele é, e tem sido muito bom. E nós temos a Turma da Bíblia 1 e 2. A gente tem 1 ano para trabalhar, muito bom. Bom, nós temos essa questão. Quando a gente está pensando numa nova proposta de fazer realmente um projeto de educação, eu tinha mencionado ontem, aqui para a turma, e fiquei muito feliz que o pastor Shed mencionou a mesma coisa à noite, que é o seguinte, o que vai ser esse menino amanhã? Entendeu? Quem vai ser essa criança amanhã? Irmãos, eles vão nos substituir. Eles vão nos substituir. Nós temos que partir. Eu vejo assim, nós não podemos pensar na escola dominical como um fim em si mesma. Nós temos que pensar para quê, né? Por que fazer e para quê. E tem o como também, né? Como fazer, tem o como. Às vezes nós erramos no como fazer. Às vezes o que está faltando para nós é saber qual a finalidade. O que a gente pretende com aquilo ali. Aquilo deve ser o celeiro dos obreiros, dos novos obreiros. Você quer ver uma coisa? Tem um projeto que foi deflagrado pela Wycliffe Internacional, que se chama Visão 2025. A Wycliffe, como vocês sabem, está preocupada em ter a Bíblia traduzida em todas as línguas do mundo. No Brasil são mais de 100 línguas que não tem um versículo, e alguns nunca ninguém chegou.
Fazem 2000 anos que Jesus disse, ide por todo mundo, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, né? E nós não fizemos isso. E a Wycliffe levantou, só na América Latina precisariam de 500 equipes de tradutores da Bíblia. 500 equipes. Quem vai fazer isso? Eu acho que aqui já está, pode até ser que alguém possa entrar nesse projeto. Mas aqueles que estão lá, seus filhos que estão aqui, poderão. Desde que a gente também tenha essa visão. O fato é o seguinte, nós preparamos os nossos filhos para quê? Para quê? Para serem bem-sucedidos nesse mundo que jaz no maligno? Obrigado. Estamos preparando os nossos filhos para quê? Para terem suas casas de praia? Para terem suas contas bancárias? Para serem bem-sucedidos na vida? Houve um tempo que os pais dedicavam pelo menos o seu primogênito para ser um pastor, para ser um obreiro, né? Eu, quando fui ordenado pastor, os meus pais me chamaram, tivemos um chazinho, depois do culto de ordenação, à noite, na sua casa, eu já era casado, aí ele contou que eu estava na barriga da minha mãe e eles já tinham me dedicado para ser pastor. Eu só fiquei sabendo disso depois da ordenação. O meu irmão, que é 4 anos mais novo do que eu, quando ele foi recebido como missionário, ele trabalhou 14 anos no Senegal, abriu o trabalho da sua missão lá em Moçambique. Hoje ele está na Noruega dirigindo uma escola bíblica lá. Mas ele trabalhou 28 anos com a missão Novas Tribos, 28 anos. Quando ele foi recebido como missionário, meu pai fez a mesma coisa, fez um chazinho, um negócio lá e tal, e disse, porque meu pai chegou a entrar numa escola bíblica para ser missionário entre os índios, mas ele não foi. E ele disse que ele não teve coragem, não teve fé, ele tinha um bom emprego, mas a minha mãe estava grávida e eles dedicaram o segundo filho para ser um missionário entre os índios. Será que os pais estão fazendo isso? O que os pais estão fazendo estão até impedindo que as crianças venham na escola dominical. Nós estamos vivendo uma realidade, como a gente vai vencer esse inimigo? É claro que por oração, mas nós temos que alguma coisa fazer, nós podemos ser agentes para mudar esse quadro. Como chegar para a liderança da igreja e mudar esse quadro? Quem vai fazer essa obra? Então, a gente tem que começar a enxergar a área de educação das nossas igrejas como um local para formação de vidas. É claro que nem todos, provavelmente, serão missionários ou pastores, mas que ele seja um juiz, um advogado, um engenheiro, um médico, que tenha como prioridade na sua vida ser uma testemunha de Cristo. Há um livro que eu também recomendaria para vocês, de Dallas Willard. Dallas Willard, ele lançou um livro aqui no Brasil, o Mundo Cristão lançou o primeiro livro dele, chamado Conspiração Divina. Já tem 4 livros dele em português. Saiu Ouvindo Deus, fala sobre oração, O Espírito das Disciplinas, e o mais recente, é esse que eu quero falar, é um livro, tem uma capa branca, e aparece em letras assim, cada letra num quadradinho, Grande Comissão. Você olha assim, Grande Comissão. Quando você olha bem, você vai perceber que a letra C não está no quadradinho. Automaticamente você lê Grande Comissão, mas aí você fala, não, passa a ser a Grande Omissão. E é a Grande Omissão dentro da Grande Comissão. Sabe qual é? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei. Essa é a omissão. Nós omitimos isso. Fazei discípulos. Onde é que estão os discípulos? Nós não fazemos discípulos. Não fazemos. Sabe como é que a gente entende esse versículo? Ide por todo mundo implantar igrejas. A gente sai implantando igrejas. A gente acha que hoje nós mudamos a grande comissão. Nós achamos que fazer missões é você chegar, aqui não tem nenhuma igreja, vamos fazer uma igreja aqui. E a gente vai abrindo igreja, abre igreja, tudo quanto é cantinho, abrindo igreja, vamos abrindo igreja. Jesus não mandou abrir igrejas. Ele não mandou. Ele mandou fazer discípulos.
E a gente tem pessoas que ficam na igreja 5, 10, 15, 20, 40, 50 anos e não são discípulos ainda de Cristo. Nós temos uma falha muito grande. Você pode imaginar, e aí entra aquela questão de escola, né? É claro que o nome não é o problema, embora também seja. Nós achamos que fazer discípulos é o pessoal ficar sentado assim e um professor ensinando. Não é assim. A escola de Jesus não era essa, de você ter todo domingo, das 10 às 11, aí vem lá Pedro, Tiago, João, André, sentavam ali, Jesus dava aula. Não é assim. Fazer discípulo o que é? E aí entra, se nós estamos tratando desse assunto, de propostas de aprimoramento. Eu vou dizer uma coisa, tem um livro antigo, diz o seguinte: o bom professor conhece, a coisa extrapola apenas aquela aula que você dá. Será que você conhece por nome a criança? Conhece de onde que ela vem, a casa dela, a família? E aí, mano, nós vamos entrar naquela questão, por que que o papai e a mamãe não vêm? Por que que o papai e a mamãe não acompanham aquela criança no assunto da escola dominical? Então exige de nós uma outra postura. Não a postura tradicional de um professor que fica na frente da classe, que pega às vezes uma revista e lê a revista na frente das crianças. Que a criança não tem o mínimo interesse de ouvir aquilo ali, mas alguém que está querendo conhecer a realidade de cada um para poder chegar pertinho e ver. E aí você começa a descobrir algumas coisas que talvez nós temos que ajudar aquela família, uma por uma. Não é uma palestra que vai resolver o assunto. Não é. Não adianta, olha, os pais não querem, não acompanham os seus filhos. Vamos fazer uma reunião para os pais, chama um preletor, dá uma mensagem. Não é assim. É preciso discipular um a um. Quem está disposto a pagar esse preço? De chegar pertinho, de fazer. Por isso que talvez a gente está vendo o esvaziamento da escola dominical. As pessoas vão substituindo por celebrações, né? O pessoal substitui por celebrações, né? Aquela música, o pessoal canta e tal. Ou substitui por fazer ação social, substitui às vezes por outras coisas, e não há a preocupação realmente do discipulado. Qualquer novidade que chega, que alguém fala, olha, a sua igreja pode crescer, as pessoas abraçam. Os pastores abraçam as novidades, vão chegando, oh, tem tal coisa. A cada 4, 5 anos surge uma coisa nova, todo mundo vai atrás, pá, e pega. E a grande omissão continua. Fazer discípulo. Por exemplo, você está lá na classe da escola dominical. Você já tem um sucessor? Já tem um sucessor? Você saindo de lá, quem vai continuar fazendo? Você já pensou nisso? Quem vai ser seu sucessor? Né? Quem vai ser seu substituto? Você tem, talvez, eu vou dizer agora uma coisa para vocês. Vocês não vão acreditar, mas eu desafio vocês a fazerem essa continha. É o seguinte: se você, uma pessoa sozinha, passar o ano de 2009, o ano que vem, 2009, você vai pegar uma pessoa só. Você vai escolher uma pessoa e vai gastar o seu tempo só com essa pessoa durante o ano inteiro. Você vai trabalhar com essa pessoa de tal maneira que ela vai ser, como você, um discípulo de Cristo. 2010, ela está preparada para pegar uma também. Aí você, tchau, você já sabe o que tem que fazer. Aquilo que eu fiz com você, você vai fazer com outro. Aí você pega uma outra pessoa e ela pega uma outra. O que vai acontecer? Em 2011 serão 4. O pessoal vai olhar para você e falar, pô, você passou o ano inteiro, ganhou um. Mas você ganhou um de verdade. 4 que vão depois fazer a mesma coisa. O que vai acontecer? 8. No 4º ano serão quantos? 10. No 5º ano, 30 e depois 64. Eu desafio você a continuar essa conta.
Sabe o que vai acontecer? Em 35 anos, nós alcançamos o mundo inteiro. Você duvida? Faz a conta. É progressão geométrica. É muito melhor do que você encher o estado do Maracanã com milhares de pessoas. Dá muito mais resultado. Nós achamos que as coisas grandes, né? O problema é fazer um a um. Como é que a gente pode planejar um projeto de educação das crianças na igreja com visão, criatividade e inovação? Como fazer? Eu queria lançar essas coisas que têm me inquietado também. E eu vejo que nós temos que olhar a escola dominical como algo que seja formação de líderes. Aquilo que o Dr. Shedd mencionou ontem ali. Pessoas que vão ter você como referencial, que vão querer fazer aquilo que você faz, que vão ficar empolgadas com alguma coisa, que vão realmente abraçar a causa do Senhor e vão seguir adiante. Como naquela corrida que alguém leva uma tocha acesa e passa para o outro leva, passa para o outro. Temos que passar. E nós temos perdido. Há aqui nessa Bíblia de recursos, eu não sei quantos vocês conhecem, essa é uma boa ferramenta de orientação. Várias histórias aqui estão com todo o esboço, como você apresentar o plano da salvação, apresentar a mensagem para crescimento para a criança. Mas o Harry Wiersbe fez um prefácio aqui, a apresentação. Ele diz o seguinte: a Bíblia de recursos para o Ministério com Crianças enfoca o segmento mais importante da população e da igreja, as crianças. Uma geração apenas separa a igreja da extinção. Veja bem, se não ganharmos crianças para Cristo e discipularmos as crianças salvas nas doutrinas bíblicas, o futuro da igreja e da civilização estará em jogo. Jesus tinha um amor especial pelas crianças e nós devemos mostrar este amor compartilhando Cristo e sua palavra com elas. Eu vejo então essa realidade. O futuro depende de a gente fazer um trabalho sério de conteúdo, criatividade com conteúdo, que seja prazeroso, mas que tenha conteúdo. Não podemos ter uma escola chata, tem que ser uma escola agradável, pessoas bem preparadas, pessoas que tenham a visão do Senhor e pessoas que possam ter esse propósito de ver aquele menino crescendo como realmente um discípulo de Cristo. São essas coisas que deveriam talvez nos nortear na questão de vencer esses inimigos da escola dominical. Uma coisa para a nossa consideração, só um lembrete. É bom a gente saber a origem da escola dominical. Você sabe que era um homem chamado Roberto Raikes, né? Que era inglês, na época da Revolução Industrial, quando, na verdade, muitos deixaram os campos e vieram para as indústrias e tinha as minas de carvão e os operários trabalhando, ganhando pouco, trabalhando duro. Naquele período não havia escolas como a gente conhece hoje, que era uma responsabilidade do governo de ter escolas para as crianças, não existia. Só pessoas da elite, né, da nobreza iam para a escola. E esse homem era um cristão, jornalista, e ele então foi vendo a explosão da cidade crescendo, e tipo assim uma favelização urbana muito grande, muita gente vindo para a cidade, e as crianças perambulando pelas ruas, roubando, já com prostituição, usando de bebida alcoólica, as drogas, e aquele quadro de crianças já delinquentes o deixou tão impressionado que ele então dizia o seguinte:
Onde haverá na Inglaterra presídios para poder acomodar tanto marginal amanhã? E ele está tão preocupado com isso, ele começou aos domingos, por isso que se chama escola dominical, reunir essa criançada. E ele reunia a criançada, sabe para quê? Para ensinar, ler, escrever, fazer conta de mais, de menos, dividir, subtrair e somar, multiplicar, ensinar um pouquinho de geografia, história. Era isso que ele fez. E também a Bíblia. Essa é a origem. Não era uma coisa que a igreja fazia dentro da igreja, não. Era uma coisa feita para atender o quê? Essa é a origem. Será que existe alguma escola dominical funcionando no modelo que foi esse da origem? Né? Por isso que eu fiz aquela pergunta, quantas pessoas são membros e quantos são alunos da escola? Tem que ser mais. Se nós temos 100 membros da igreja, teria que ter pelo menos uns 500 na escola dominical, porque temos que atingir aqueles que estão. Quantos que não têm o privilégio de ter pais cristãos? Bom, em 7 anos, o movimento que ele começou avançou de tal maneira que chegou a ter mais de 100 mil matriculados, e a coisa foi para o outro América, o outro lado do Atlântico, pegou nos Estados Unidos e pegou pelo mundo inteiro. Essa é a origem da escola dominical, alguma coisa voltada para as crianças de rua. Qual a nossa visão hoje? Se a gente pudesse retomar, né, esse tipo de escola, e na verdade, a escola que Roberto Reis começou se tornou também, vamos dizer assim, a origem do que veio a se tornar depois as escolas públicas, que acabou deflagrando nos governos essa responsabilidade na educação realmente das crianças. Então, veja bem, temos que voltar às vezes às nossas origens. Como alcançar uma nova geração? E outra coisa que eu queria também trazer à memória, a própria origem do movimento evangélico aqui no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas foi também um homem chamado Roberto, em inglês, Roberto Calley. Ele veio para o Rio de Janeiro, médico, e ele e a sua esposa, Sarah Calley, a primeira reunião que teve no Brasil foi uma escola dominical. Tinha 5 crianças, lá em Petrópolis. Ele, por ser médico, acabou tendo um certo contato até com Dom Pedro, que era o imperador, e as portas se abriram. Hoje tem a primeira igreja evangélica lá no Rio de Janeiro, na Rua Camerino, que foi ele quem fundou, né? Mas ele começou com 5 crianças. Já pensou? A gente às vezes subestima as crianças, né? A criança não dá dízimo, a criança não há aquela preocupação com as crianças. Então nós temos que realmente ser instrumentos para fomentar esse interesse. Talvez conversar com os líderes, apresentar alguma literatura. Tem aqui, por exemplo, livros que o pastor Lécio Dornas havia recomendado. Uma voltada para o professor. Socorro! Sou professor da escola dominical. Como tornar a aula mais dinâmica, edificante e criativa. Esse é um livro que ele tem. Tem um outro livro dele, Vencendo os Inimigos da Escola Dominical. O primeiro capítulo trata, de uma certa forma, daquilo que a gente está... Eu creio que talvez ele fosse mencionar isso aqui. Miopia na direção. São líderes, ministros sem visão educacional. Olha só o argumento dele. Já se disse que numa igreja evangélica, qualquer projeto para dar certo precisa passar pela aprovação e promoção do púlpito. O pastor é a pessoa-chave para o sucesso de todo empreendimento na vida da igreja. No caso da escola dominical não é diferente. Uma escola dominical jamais será forte e produtiva se o pastor não possuir visão educacional. Esse é um problema que a gente tem que enfrentar. No entanto, apesar de ser o principal, o pastor não é o único a prejudicar a escola dominical com essa falta de visão. Os ministros e líderes da igreja ajudam a compor o quadro de adversários da escola dominical sempre que se apresentam deficientes
na sua visão educacional. Ora, foi assim com Jesus, né? Os pais traziam os filhos e os primeiros a colocar barreiras foram os próprios apóstolos, não é? Então, como fazer? Oração, 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 conversa, mostrar. Não sei, eu não tenho soluções, eu não sei se alguém tem alguma proposta. O que a gente pode fazer? Como é que a gente vence esse inimigo, né? Parece que a gente precisa resgatar a visão, a igreja ter a visão da formação integral. Até os membros da igreja hoje têm uma preocupação muito grande em formar os filhos para a vida, dar uma formação profissional, e isso às vezes está completamente desligado daquilo que é chamado de formação espiritual. Acho que se a igreja tiver uma visão dessa formação integral, ela vai investir mais em escolas, nos municípios e coisa assim, no interior, cada igreja ter a sua escola que dê a formação profissional com a visão de preparar o indivíduo para a vida que Deus tem proposto para ele. E aí a escola dominical ela estaria talvez nem funcionando no domingo, né? O domingo ficaria para o culto, a atividade de adoração, o descanso, e a escola funcionaria de uma forma integral. Isso é utopia, né, gente? Mas o fato é o seguinte, por exemplo, às vezes há muitos edifícios que ficam ociosos durante a semana inteira, né? E há uma lacuna muito grande nessa área da educação. Os irmãos que tiverem interesse nessa área, examine esse material do Mackenzie, é espetacular. Os irmãos vão gostar dessa proposta deles de aproveitar para passar essa visão, né, educacional à luz da Bíblia. Hoje a gente deve passar um pequeno DVD falando um pouquinho mais da proposta que eles têm. Mas uma coisa que a irmã tocou, pois não, pastor? Certo, irmão. O nosso problema, então, veja bem, não é falta de materiais, não é falta de possibilidades de treinamento. A nossa questão é realmente pegar essa área do ensino e olhar com bastante carinho, visando a formação de discípulos, de crianças que vão nos substituir, pessoas que vão assumir postos e serem pastores, talvez com uma visão diferenciada. E uma coisa de olhar de uma forma integral, no caso nosso das crianças, nós temos que olhar a criança de uma forma completa. Por exemplo, a criança não é apenas a alma onde tem os seus pensamentos, as emoções e a sua vontade, mas ela tem o seu corpo, necessidades físicas. Por exemplo, ontem uma irmã que tem a sua igreja fica no Jardim Ângela, em São Paulo, um lugar muito carente. Eles tinham um problema muito grande com as crianças que não tinham café da manhã, não tinham comida, não tinham pão, né? Às vezes nem almoçavam. Então era uma situação muito complicada. E eles então começaram a observar e levantar essa necessidade, adotaram de ter pela manhã, o horário tal, o primeiro café, o pão com manteiga, café com leite, etc. E logo em seguida, o momento da escola dominical. E o que aconteceu?
nunca mais tiveram atraso nenhum, nem falta, e não é só as crianças que vêm, os pais também vêm. Por quê? Havia uma outra necessidade subjacente. Eu acho que nós temos que olhar a criança como um todo. Não só corpo, alma, mas também o seu espírito. Alguns já fizeram algum curso da PEC, tem um material, é muito simples esse livrinho aqui, nós estamos até querendo passar por uma revisão agora, mas esse livro aqui, do que ele é simples, ele é prático, é muito interessante. Porque você vai ver a criança no seu corpo, e o versículo aqui é aquele: Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E estatura fala do parte física. Sabedoria fala da parte da mente, das emoções e da vontade. E graça fala da vida espiritual. E ele vai tratar em detalhes sobre o corpo, como é que é a criança no seu corpo, a sua alma, a sua mente, a sua vontade. E quando chega na terceira parte do livro, sobre o espírito, a gente tem uma compreensão de cada criança. Inclusive, não sei se você percebeu, aqui na página 54 da apostila do Lécio Dornas, ele tem aqui umas dicas para ensinar melhor as crianças, como a criança aprende. Eu não conheço, ele tem aqui Nelly Novaes Coelho, talvez se fosse falar alguma coisa, eu não conheço essa senhora. Mas aqui, características específicas de cada idade, o que chama a atenção das crianças, dicas de curso para ensinar cada faixa etária e assim alcançar o objetivo proposto sem ser maçante. Eu creio que você tem uma ferramenta aqui. Por exemplo, só para dar um exemplo, a criança de 2 e 3 anos, a gente aborda aqui até adolescentes de 14 anos. 2 e 3 anos, maternal. Como ele é no corpo? Sua energia, atividade, desenvolvimento físico, seu cansaço, seu sistema nervoso. Como que é uma criança de 2 e 3 anos na sua mente? A concentração curta, mas intensa, só na área da mente. A compreensão é limitada, o seu vocabulário conhece mais ou menos umas 700 palavras, ele tem memória curta, mas é descobridor. E nas suas emoções, ele reage a um clima emocional positivo. Quem trabalha com crianças ou no berçário, não está aqui o berçário, que é um material novo que entrou agora, não são pequenos demais, escrito pela nossa obreira lá de Goiânia. Como você faz o berçário, como trabalha com os pequeninos, que tipo de pessoas tem que ser, qual o material a ser adotado, que lições contar, tudo isso tem que levar em consideração. Ela não tem inibições, procura novas sensações, é muito sensível, assusta-se facilmente, é confiante na sua vontade, nas suas relações sociais, é egoísta, mas é simpática, e no seu espírito, que nós chamamos a idade da inocência, mas aqui você tem como que deve ser a oração, a questão da Bíblia, a decisão para a salvação, como ensinar crianças, toda a orientação para ensino de crianças nessa idade. E depois entra então os principiantes, e assim vai cada idade. Eu creio que é isso que o pastor Lécio Dornas queria nos dizer. Temos que conhecer a criança. Não só a questão da sua família, mas a sua realidade. Só um resuminho que há em cada título aqui. Por exemplo, a criança maternal. Fisicamente é ativa. Então você tem que ter uma classe que tenha atividades, centros de interesse, fazer alguma coisa. Tem que ter. Ela mentalmente é descobridora. Então você tem que dar a ela a oportunidade dela descobrir as coisas que você está querendo transmitir. Emocionalmente sensível, como tocar o seu coraçãozinho. Volitivamente moldável. Olha, a própria psicologia já diz hoje que até os 4 anos, de uma certa forma, você moldou. Aquele Inácio de Loyola, que foi o fundador da Ordem dos Jesuítas, ele dizia: deem para mim uma criança até os 6 anos de idade e ela será minha por toda a vida. É impressionante como ela é moldável. Nós não podemos perder esses primeiros anos. Eu, às vezes, digo o seguinte: o melhor professor de uma igreja local deveria trabalhar com os pequeninos, bem pequeninos, 3, 4 aninhos, deveria trabalhar. Realmente. Às vezes também a gente tem que procurar os professores que tenham realmente o dom, né, dado por Deus na área do ensino. Às vezes a pessoa quer ser professor, mas tem que ver o dom.
Essa é uma coisa realmente... Bom, esse já é um outro assunto. Mas o fato é o seguinte, socialmente é tímida, na sua vontade ela é moldável, tímida, e espiritualmente ela é imitadora. Nós temos que conhecer essas coisas. Talvez passar para a nossa equipe de professores um treinamento nesta área e realmente fazer um bom trabalho, porque essas coisas realmente são importantes. Você tem uma pergunta? A Nelima Vaz Coelho, ela trabalha essa parte de literatura infantil, a gente tem estudado ela na faculdade, e ela trabalha a parte do currículo, dando as dicas para se escolher um bom livro para cada faixa etária. Joia. Olha, foi bom. A Nelly, ela é escritora, né? Eu não conhecia, vou procurar até conhecer. Mas é importante a gente ter esta visão, né, de como trabalhar com cada idade, conhecer bem os alunos. Por isso que é muito difícil você trabalhar num local que as crianças ficam todas juntas. O resultado é mais... demora mais a aparecer. E uma outra coisa que eu queria mencionar é o seguinte. Eu quero que a gente abra a Bíblia no Salmo 78. Salmo 78. Salmo de Asaf, um salmo didático, muito longo, inclusive, ele dá, de uma certa forma, a história do povo de Israel ao longo dos anos, que é uma história triste, de uma certa forma. É claro que é uma história que mostra a intervenção de Deus na história do seu povo, a providência divina na história do seu povo. Mas esse povo, depois de ser assim alcançado pela providência de Deus, ele novamente caía na idolatria, na rebeldia. Aí passava uma geração rebelde, aí alguém se levantava, se voltava para Deus, o povo ia para o caminho do Senhor, passava mais uma geração, caía novamente. Esta história de altos e baixos, altos e baixos. E o Asaf, ele vai chamar a atenção para isso. E ele diz o seguinte, nós vamos ler até o versículo 8, de 1 a 8. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. O que você percebe nessa leitura? Primeiro, há um plano de Deus aqui, que os pais transmitam para a nova geração. Algumas coisas a gente já vai ver o que é. E esta nova geração se levante depois e transmita aos seus descendentes. E este se levante e para os seus descendentes. É aquela ideia realmente da tocha. Você vem correndo na Olimpíada, né? Vai abrir a Olimpíada, a pessoa corre e passou a tocha por vários países, né? Aqui vai abrir lá em Pequim as Olimpíadas deste ano. E cada um pega a tocha. Então veja bem, eu recebi dos meus pais, passei para os meus filhos vão passar para os meus netos, e assim sucessivamente. Nós não podemos deixar apagar isto. Essa é a preocupação. E o salmista diz o seguinte: nós não podemos encobrir das crianças. E até ele usa uma expressão, pelo contrário, temos que contar a vindoura geração. Contar o quê? No versículo 4, há 3 coisas para serem anunciadas. E eu vou dizer para vocês o seguinte: a hora que você fizer o seu currículo de escola dominical, essas 3 coisas têm que estar dentro.
Se não tiver, é um currículo deficiente. Tem que ter o quê? Louvores do Senhor, o poder do Senhor, as maravilhas que Ele fez. Verifica bem o seu ensino às crianças. O que significam os louvores do Senhor? As nossas crianças, esta futura geração, precisa saber quem é Deus. É a coisa mais significativa que eu posso transmitir para os meus filhos, é que Deus é Espírito, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente. Estas coisas eu preciso ensinar. Tenho que contar, não posso encobrir a pessoa de Deus. Essa é a coisa mais importante. Quando você olhar aqui nessa Bíblia de recursos, mais de 100 esboços das histórias bíblicas, você vai perceber que sempre isto vai estar em evidência. Por exemplo, aqui tem a lição: Davi é recompensado por não procurar vingança. Tem o objetivo do professor, a verdade relacionada, como você introduz, o andamento da história, tudo encadeado para você colocar a mensagem aqui da salvação, dar o discipulado para a criança e mostrar um atributo de Deus para a criança. É importantíssimo. O poder de Deus. Lembra daquela música que o Print cantou? Eu não preciso de cristais, eu não preciso de santo, eu não preciso do Pokémon, nada disso, porque eu tenho a força de Deus. As crianças precisam conhecer o poder de Deus. Que os heróis, os seus poderes são totalmente... não há poder nenhum, na verdade. O poder de Deus de criar o universo pela sua palavra. O poder da ressurreição de Cristo. O poder de Deus em nos tirar das trevas, como a gente vive hoje, e nos transportar para o reino do seu amor. Nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor, nos perdoando todos os nossos pecados através da obra de Cristo. As crianças precisam conhecer o poder de Deus e as maravilhas que Ele fez. Olha, nada mais maravilhoso do que a morte de Jesus na cruz. Você quer ver o que está acontecendo? A minha esposa participou de um encontro, mais de 500 professores de escola dominical. Ali era uma coisa voltada mesmo para professores de escola dominical, no Rio de Janeiro. E eles diziam para os professores o seguinte: vocês precisam ensinar para as crianças coisas positivas e não coisas negativas. Por exemplo, esse ensino que alguns dizem aí e falam para as crianças sobre pecado é muito negativo. Não fale de pecado para a criança. Porque você vai falar de pecado para uma criança? Não, só depois dos 12 anos a criança pode entender o que é pecado. Assim. E a pessoa acrescentou: você vai falar sobre a morte de Cristo, de cruz, morte, sangue. Onde já se viu falar para uma criança sobre sangue? Isso não fica bem. Numa igreja, para as crianças pequenas, falar sobre a morte de Jesus, o sangue derramado, sangue que limpa do pecado. Isso só depois dos 12 anos. Assim, mais de 500 professores de escola dominical. Sabe o que estão fazendo? Estão fazendo aquilo que o salmista disse para não fazer. Não encobriremos. Por que eu vou encobrir? Irmãos, nós que trabalhamos nas escolas públicas, diretores chegam para a gente, telefonam às vezes, dizem: por favor, alguém vem aqui nessa escola. Só Deus pode dar um jeito aqui. Assim mesmo, assim mesmo. As crianças estão no banheiro fazendo sexo. Crianças de 5, 6, 7 anos. Estão com revistas pornográficas. As crianças estão usando drogas. Manda alguém aqui. Nós não temos ninguém agora, mas o seu Deus não pode ajudar. Assim mesmo, irmão. Vocês não têm noção do que está acontecendo aí fora. E você vai esperar o menino chegar aos 12 anos? Eu vou dizer o que vai acontecer. É tarde demais. E é nesse ponto que nós estamos vendo uma falha muito grande. As crianças, em muitos lugares, estão sendo igrejadas. E elas não estão entendendo sobre o pecado.
É preciso, não podemos encobrir, temos que contar. E veja bem, se eu quero contar as maravilhas que Deus fez, eu tenho que falar da cruz de Cristo, porque a coisa mais maravilhosa que Deus fez foi que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como é que eu vou esconder isso da criança? Eu vou contar uma experiência aqui. A minha filha, vocês conheceram a Débora, tem atendido lá na recepção? A Débora, ela com 3 anos, ela recebeu a Cristo. E você quer saber como é que foi? 3 anos. 3. Todo dia a gente tinha um culto doméstico, eu sempre contava a história de Noé. Às vezes eu queria mudar de história, contar outra historinha. Ela, papai, conta a história de Noé. E ela dormia no beliche, assim em cima. A outra filha, Keila, dormia no beliche embaixo. Ela não está aqui, agora ela está morando na Itália. Né? Eu dormia no beliche embaixo. E um dia contei a história, orei com a Débora, orei com a Keila, já estava dormindo a Keila. Estou saindo do quarto, aí a Débora me chamou e falou, papai, eu não quero ser como as pessoas da época de Noé. Eu quero ter Jesus no coração. Eu falei, por quê? 3 anos. Ela disse assim, porque eu faço muitas coisas erradas. Eu falei, o que você faz? Eu desobedeço o papai, a mamãe. Eu judio da Keila. 3 anos, 3 anos. Eu briguei com o Cristian era um vizinho, né? E ela começou a chorar. E ela disse assim, eu falei palavrão. Chorar. 3 anos, uma miserável pecadora. Sabe o que disse o salmista? Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Só teve um que nasceu sem pecado. Sabe quem foi? Porque ele não foi gerado por um homem, ele foi gerado pelo... a criança, você pega aquele bebezinho assim, né? Um anjinho. Anjinho, coisa nenhuma. É um Adãozinho que está ali. É um Adãozinho. É a realidade, irmãos. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Você que é pai e mãe sabe muito bem. Ensinar uma coisa que é certa e é boa é difícil. E o que não presta... Onde é que ele aprendeu, né? Onde é que ele aprendeu? É verdade ou não é? E ela então falou, pai, me ajuda. Eu falei, não, você mesmo vai falar com... Ela fechou os olhinhos, Senhor Jesus, vem limpar todo o meu pecado. E ela recebeu Jesus como seu Salvador, ela tinha 3 anos. Pode perguntar para ela, ela lembra disso aí tudo. Ela tinha 3 anos. Então, veja bem, já imaginou se eu fosse esperar até os 12? Eu vou esperar até os 12. Irmãos, eu trabalho na PEC há 35 anos. 35 anos. Eu vou dizer para vocês, há 20 anos atrás, era muito mais fácil a gente ganhar juniores para Cristo. 9, 10, 11 anos. Hoje já estão endurecidos. Tá? Nós temos que chegar mais cedo. Se você esperar até os 12, é tarde demais. Como é que nós vamos passar essa visão? Para que nas nossas igrejas a gente possa realmente renovar essa área da educação e que não seja a nossa participação nessa grande omissão que acontece, fazer discípulos. Talvez dentro de uma igreja local seja o melhor ambiente ainda para discipular alguém, num certo sentido, pelo menos passar, quando há uma visão histórico-cronológica, quando você conhece as pessoas, seu corpo, sua mente, suas emoções, sua vontade, as necessidades espirituais, seja de crianças, seja de jovens e adultos, e você tem pessoas preparadas, equipadas, que com criatividade, e como já foi mencionado, há tantos materiais que podem ser utilizados para isso, a gente fazer alguma coisa com seriedade, para que a gente possa ver esses meninos e meninas se levantando amanhã, mas que também amam a Deus, e não são uma geração rebelde, que o salmista diz, e que não sejam uma geração rebelde. Quando você vê uma geração rebelde, pode ter certeza, eles não foram levados a Cristo na infância. Então nós estamos aqui para fazer uma diferença. Vamos empolgar o coração do nosso pastor, de alguma forma, chega perto, vamos apaixonar a nossa liderança em favor das crianças, vamos apresentar livros. Tem um livro muito bom de Spurgeon, Pescadores de Crianças, e talvez alguns desses livros você está recebendo aqui,
Quem sabe você pega um, compra um, dá para o seu pastor. Tem um livro que a gente quer ver se distribui para vocês. Por que evangelizar crianças? Excelente. Né? Para você dar para o seu pastor, custa baratinho, leva de presente. Fala, eu trouxe um presente do congresso. Leia esse livro aqui. Né? E fique em oração. Pegue uns 4, 5 intercessões junto com você. Né? Toca o coração. Né? Toca o coração. O coração do rei está nas mãos do Senhor e ele pode inclinar segundo a sua vontade. Uma pergunta, nós estamos terminando. Aí, mano, você está com um livro aí? Tem um livro que essa irmã me mostrou ontem, eu achei muito interessante. Eu não li, eu vou ler. É da editora Agnus. Filhos talentosos, líderes grandiosos. Eu achei um título muito interessante. A nossa irmã está lendo, né? Ela é uma das professoras da PEC lá em Goiás. Muito obrigado, Salma. Mais alguma pergunta? Nosso tempo está praticamente chegando ao final. Vamos colocar de pé uma palavra de oração. Vou pedir que o pastor Mário Arruda, né, nos dirija numa palavra de oração, agradecendo a Deus. Ele e a esposa têm estado envolvidos no ministério da PEC na região de Osasco. Né? Vou pedir que nos dirija uma palavra de oração. Possamos, Senhor, mudar a história da igreja no Brasil, aonde, Senhor, no futuro nós possamos ter crentes comprometidos com a Tua palavra, Senhor, e que o Teu nome seja pregado não somente no Brasil, mas fora do Brasil, com ousadia, Senhor. É o que nós pedimos e confiamos que essa é a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um bom almoço para todos, né? Uma boa continuação à tarde também. Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra. Eu luto contra o pecado, assim como Davi lutou. Nem o mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. Mais uma vez, bem forte.